Tudo bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso 9º podcast. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Olá, sou o Rodrigo Machado, fazendo mais uma vez parte desse time de feras aqui presente. Obrigado, Rodrigo, também te amo. Eu sou o Walter Júnior, representando os condomínios da Grande Florianópolis pelo Secov Santa Catarina. E eu sou Alberto Calgaro, advogado, especialista e atuante na área de condomínios na Grande Florianópolis. Há muito tempo, por sinal, né? Muito tempo. Nossa gratidão ao Dr. Alberto por ser o nosso mano aleatório da semana. Lembrando que semana passada, o podcast 8, tivemos a presença do Dr. Zumar Queires Júnior, que falou do seu livro Manual para Síndicos e Membros de Conselhos em 351 perguntas, ou 251 perguntas e as 300? Não, 300. É uma montoeira de perguntas e respostas. E falamos de vários assuntos que já foi meio que debatido e fracionado nas nossas redes sociais. E o podcast na íntegra estreia na quinta-feira agora. Como assunto inicial para esse podcast, a gente trouxe o perfil político ou o pilar político da gestão condominial. Eu tratei assim, o Walter tratou de outra forma, como o caráter político, né? Caráter político, né? Então eu vou dar uma pequena introdução sobre o que eu entendo de uma forma, de um prisma mais corporativo do caráter político da gestão condominial, e os nossos colegas aqui vão dar uma visão mais jurídica desse sentido. Lembrando que também o nosso amigo Rodrigo aqui é o nosso regra 3 do nosso podcast. Ele está substituindo o Alessandro, que é o diretor aqui do Cindy Hub, que é esse espaço que sempre nos acolhe. Ele está lá na rodada de negócios em Joinville, o dia de hoje. Então tá, o que seria uma força política dentro do condomínio? A força política do condomínio é conduzir a coletividade, para os seus fins, as suas metas, que a gente pode determinar, a gente pode entender, seja de um ponto A para um ponto B, ou desviar desse ponto B, se esse ponto B não for o ponto de interesse da coletividade. A gente pode entender um prisma político observando 4 situações. A primeira delas o grupo. Sempre vai ter um grupo envolvido, vai ter as vontades, como eu falei, as metas, os fins desejados ou os fins indesejados dessa coletividade, acho que a gente pode chamar de vontades. Vão ter circunstâncias que essas vontades, esse grupo vai estar circundado e sempre dentro de um espaço de tempo. Perfeito? Tranquilo até aqui, Então, se a gente for ver o próprio artigo 1347, que determina que a Assembleia elegerá um síndico, é isso? Exato. A gente pode ver que esses quatro elementos, eles estão previstos dentro desse artigo. A Assembleia elegerá um síndico, o grupo, que conduzirá ou administrará o condomínio, então conduzirá do ponto A para o ponto B. Num período de até 2 anos, então o fator tempo também está previsto lá. Então a questão política ela está prevista intrinsecamente dentro da gestão condominial. Ela não é um devaneio nosso aqui que a gente vem trazer esse assunto só para poder pigmentar os nossos conteúdos com mais um argumento. Não, ela existe mesmo dentro da questão política, da questão condominial, e ela deve ser estudada e também ser criada uma certa habilidade do síndico para poder dominar esse quesito dentro da gestão dele, dentro do escopo dele de habilidades bom exercício da função de síndico. Dentro desse ponto A para o ponto B, ou desvio ou caminho para esse ponto A para esse ponto B, tudo é válido desde que esse ponto B esteja dentro das conformidades previstas nas questões jurídicas, não só questões jurídicas como também questões administrativas. E essas pessoas, esse grupo também que elege esse síndico,
né, que fará essa condução, ele pode vir de várias formas. Na verdade, a gente pode citar 3 formas. De uma forma mais abrangente dentro da coletividade, que seria uma forma mais democrática. Uma forma menos abrangente, que seria de um determinado grupo mais restrito, mas que por uma situação ou outra conseguiu colocar aquela pessoa dentro da gestão condominial, dentro da posição de síndico, ou uma forma mais autocrática, que seria uma pessoa possuidora do maior número de votos dentro do condomínio, seja ele determinado pela fração dela ou pelo número de unidades, que impôs a posição daquele síndico. Então, isso também vai variar. E a grande questão seria a habilidade do síndico em não sucumbir às pressões dessas pessoas que o colocam nessa posição, para poder cumprir com aquelas conformidades que a gente já falou anteriormente. Perfeito? Está muito confuso ou está dando para entender até aqui? É para falar a verdade? É para falar a verdade? Não, é para falar bem a verdade mesmo. Não, é um tema um pouco complexo. A gente vive ele no dia a dia, mas não se toca, que está intrínseco nisso que tu estás comentando. Essa questão toda, eu estava até anotando aqui, é quase um processo de coach, né? Pegar o indivíduo no ar, levar para o poder, seguir as conformidades. A Assembleia, como você falou, é o órgão máximo dentro do condomínio. Né? Então, cara, eu acho que dividindo como tu colocou nestes 4 pilares, fica mais simples, mais fácil de entender. Eu acho que o que deixa bem claro o caráter político da gestão condominial, né, do cargo de síndico principalmente, do administrador, seria o ponto A, é que justamente ele é um cargo eletivo. Sim. Então, pela própria natureza dele sendo um cargo eletivo, ele exige que no mínimo o síndico em assembleia e antecipadamente para os condôminos, ele apresente a sua bandeira, né? O que eu pretendo fazer na minha gestão, o que eu pretendo priorizar, quais são as minhas intenções, qual é a minha forma de trabalhar com as pessoas, aquelas que a gente sabe que concordam, mas também tem as que não concordam com o gestor de condomínio, e ele tem que trabalhar para todos, né? Então, esse próprio caráter eletivo, ele já deixa bem claro esse laço político do síndico. Isso é uma questão que realmente as pessoas têm que saber trabalhar, porque faz toda a diferença na gestão condominial, né? O resultado ele está muito ligado a esse tipo de atuação. Caminhando ainda dentro dessa minha exposição, a gente existem algumas ferramentas que o mundo corporativo utiliza. Uma delas é a análise SWOT, ou análise FOFA, que é o mapeamento das forças e fraquezas e oportunidades e ameaças. E isso é feito justamente com relação ao mercado, mas ele pode ser feito também com a questão política. Tu observando as forças e fraquezas, ela é feita no seu ambiente interno, e as oportunidades e ameaças são a perspectiva do teu ambiente externo, ou seja, aquilo que força, aquilo que ajuda, oportunidade, aquilo que ajuda no ambiente externo, força, aquilo que ajuda no ambiente interno, e fraqueza, aquilo que atrapalha no ambiente interno, e ameaça, aquilo que atrapalha no ambiente externo. E o que seria o ambiente interno e o ambiente externo dentro do pilar político, dentro da perspectiva política dentro do condomínio? São os apoiadores daquele síndico, né? E os opositores, a parte externa deles, né? Óbvio que também a gente tem os isentos, só que os isentos a gente costuma tratar assim, com aquela ideia: muito ajuda quem não atrapalha. Se for para ele somar, que ele entre dentro, né, das forças internas, né? Forças apoiadoras. Isso, favoráveis, as forças apoiadoras. Então, assim, essa matriz, essa técnica, essa análise, ela serve muito bem para determinada circunstância, que é um daqueles pilares, né? Em determinada circunstância, em determinado tempo da gestão condominial, tu precisar fazer um esforço de condução de um ponto A para um ponto B, tu saber com quem que tu pode apoiar e a quem tu deve servir, ou quem tu deve, na verdade,
não vou dizer eliminar, neutralizar, essa era a palavra que eu estava procurando. Quem tu deverá neutralizar ou quem tu deve buscar apoio para somar dentro daquela questão lá da força apoiadora. Mas eu faço uma observação que a oposição ela é extremamente importante também, porque em todo desenvolvimento político a oposição é o que te mantém alerta, é o que muitas vezes te move da zona de conforto em situações que tu tá, ou seja, é quem normalmente faz tu apresentar os melhores resultados, porque aos teus apoiadores fica muito fácil você desenvolver e apresentar um resultado. Aos que não concordam é que você tem que mostrar o melhor, o excedente, assim, só onde você ultrapassa a excelência, sabe? Dentro dessa ideia que eu coloquei aqui, eu citei as circunstâncias, e as circunstâncias mudam. Então, um momento que um determinado condômino ele é oposição, né? Se ele vê que uma oportunidade, né, foi listada vinda dele, que ele sendo opositor e tem uma situação dele que ajuda, então é uma oportunidade. Essa oportunidade foi alavancada, então pode ser que de um determinado tempo ele passe a ser situação. Ele migre e o grande esforço, na verdade, da questão política dentro do condomínio, na função de síndico, é tu equilibrar e evitar as oposições, que a oposição ela não seja sempre uma ameaça, né? O ideal do bom trabalho realizado politicamente é exatamente que não tenha uma oposição pessoal, uma oposição pela pessoa do síndico, né? Então, quando a gente fala em oposição, essa oposição que o Rodrigo falou que é uma oposição saudável, é uma oposição de ideias e de vontades, né? Então, existe o grupo no condomínio que quer construir algo a mais, quer melhorar uma determinada área, e outro grupo que entende que há outra prioridade por uma determinada obra, por uma determinada atuação do condomínio. Isso é oposição de ideias, e essa é a oposição saudável. A gente já não, acho que tem que desconsiderar aquela oposição pessoal. Posição contra. Da pessoa que não gosta do síndico e vai tentar destruir tudo que o síndico quer fazer porque não gosta dele. Esse aí... É aquele velho ditado, né, que o pessoal diz assim, não é porque você não gosta do síndico que você vai desejar que o prédio caia, né? É verdade. Sim. Lá dentro, né? E até em relação ao que o Calgaro falou, nessa questão de oposição, ter alguém que discorde ou que te faça refletir é que é bom. Se todos concordássemos com tudo, seríamos todos medíocres. Toda unanimidade é burra. Quem foi que falou isso, né? Eu sempre falo isso, tá? Inclusive, mas essa frase não é tua. Não, eu sempre falo isso. Eu repito isso de forma continuada, porém, de certa forma, do ponto de vista político, eu discordo. Por quê? Vou dar 2 exemplos para vocês, tá? O primeiro exemplo é com relação à convenção do condomínio. A convenção do condomínio ela é aprovada em assembleia por pelo menos 2/3 dos condôminos, ou seja, a grande maioria do condomínio, né? Então, não é nem a maioria, é a grande maioria absoluta do condomínio. Não é nem absoluta, né? 2/3. Maioria qualificada. E o que acontece? Eu sempre indico para os condomínios que desejam fazer uma renovação da convenção do condomínio, eu sempre indico antes de qualquer coisa, antes de sequer levar o assunto até para uma assembleia aprovar, porque eu indico antes de ter uma assembleia que vai aprovar a convenção nova, aquela assembleia finalística, é interessante que se tenha uma assembleia preliminar para ver se é do interesse dos condôminos no futuro de atualizar a convenção ou não. Porque muitas vezes demanda de uma série de medidas administrativas, demanda da contratação muitas vezes de um profissional habilitado para dar uma assessoria, isso demanda muitas vezes da constituição de uma comissão e por aí vai. Mas antes mesmo desta primeira assembleia para medir a febre dos condôminos, eu indico aos síndicos que me procuram ou que trocam uma ideia comigo a respeito da atualização da convenção, renovação da convenção, ou o termo que queiram utilizar, eu sempre indico que, antes de qualquer coisa, façam uma análise política do condomínio, quais são as pessoas da turma do pró e a turma do contra, que a gente sempre diz, quais são as pessoas que vão realmente participar do processo de atualização da convenção, não necessariamente estudando e alimentando o texto, mas
contribuindo com o seu voto pessoalmente ou por procuração. Então, antes de qualquer coisa, eu sempre indico o quê? O estudo político do condomínio, para verificar se no final de toda a travessia do Mar Morto, nadando, a gente não venha morrer na praia pela questão política, né? Então é interessante fazer essa análise de quem vai contribuir e quem não vai contribuir, para depois você dar continuidade às demais demandas necessárias para que ao final a gente tenha uma convenção nova aprovada. E por que eu vou contra ao conceito já estabelecido na sociedade, até no modo geral mundial? Tô falando bonito hoje, né? Difícil, porém... Bonito, porém não difícil. Tu já falaste uma palavra difícil hoje que é prisma político, mas deixa quieto. Tá bom, mano. Mas passa. Eu que sou dono da companhia, eu toco se eu quiser. Então, assim, existe esse ditado, vamos chamar assim, já comum, mundial, de que a unanimidade é burra, mas no processo de atualização e fomentação de uma convenção nova, eu sempre indico aos condomínios o quê? Primeiro faz esse trabalho político, na sequência começa a dar amplo conhecimento das ideias que vêm surgindo através de reuniões administrativas, de blogs do condomínio, sistemas online, enfim. Para quê? Para que as dúvidas e as opiniões divergentes possam ser lapidadas, unificadas, de modo que quando a Assembleia for convocada para aprovação dessa convenção, nós tenhamos garantido nesse encontro os 2/3 necessários, uníssonos, no sentido de, ok, queremos aprovar essa convenção nos moldes que está sendo apresentado. Porque se nós não fizermos essa discussão de forma antecipada e se nós não buscarmos dentro do 2/3, pelo menos, a unanimidade dentro daquele texto que está sendo proposto, pode ser que nós chegamos lá na Assembleia que foi convocada para aprovação da convenção, obtendo o quórum de 2/3 para aprovar a convenção, mas não tendo a aprovação de 2/3, porque para determinados assuntos há divergência entre eles. E daí para esses assuntos nós não vamos adquirir os 2/3 necessários para fazer a aprovação da alteração da convenção, que é diferente de quórum de 2/3. Ok? Sim. Então eu gosto nessas reuniões administrativas tirar essas dúvidas e tentar criar uma unidade de pensamento, né? Nessas propostas, para que a gente não tenha sequer votação desse assunto na Assembleia que vem aprovar a convenção. Mas aí, voltando ao objetivo político, tu construiu a unanimidade. Tu não partiu dela, tu construiu ela. Não é uma unanimidade pré-existente. Então, um consenso, na verdade. Então, a frase, é um consenso agora, buscado. Tu vê como é interessante a gente conversar a respeito. Agora, aos meus auges dos meus 38 anos, é que eu fui entender o porquê, qual é o significado da frase unanimidade é burra. Por que a unanimidade é burra? Porque quando você tem unanimidade, você não tem opositores, e quando você não tem opositores, você não tem a evolução que o Rodrigo Machado muito bem colocou anteriormente. Acabei de aprender algo novo hoje com muita humildade. Olha só. Dentro disso que o Walter colocou, né, exemplificando a questão da convenção, eu acho que é o grande desafio, e nós temos visto aí no dia a dia que os síndicos que eles têm o maior êxito, tanto na gestão quanto na aprovação de medidas que dependem principalmente de quórum qualificado em Assembleia Geral, é exatamente esse tipo de trabalho prévio, né, que é não levar de surpresa para os condôminos e para a Assembleia Geral uma proposta, porque veio da cabeça do síndico ou daquele grupo que apoia ele, mas trabalhar principalmente com a informação clara, informação transparente e informação com antecedência. Então ele trabalha isso antecipadamente no condomínio, dando oportunidade para que as pessoas venham a divergir antecipadamente, contribuir, e ele possa adaptar esse projeto dele para chegar na Assembleia e ninguém se sentir surpreendido, ninguém poder dizer, olha, eu não tive a oportunidade de discutir isso e agora eu estou sendo atropelado por uma discussão. Então, os grandes êxitos, principalmente em Assembleia Geral de quórum qualificado, é esse tipo de trabalho, informação clara, transparente e antecedente. Isso vai de encontro com os ensinamentos de um grande filósofo da área condominial chamado Rodrigo Machado, que está aqui presente com a gente, que disserta
que disserta a respeito de assembleias assertivas. Sim. Né? Então, eu ia até... Pô, foi providencial a presença do Rodrigo hoje aqui. Então, eu fiz uma introdução, agora continue. Eu ia citar duas coisas assim. A primeira delas, voltando um pouquinho ainda, é importantíssimo, análise de perfil. Durante as aulas que eu dou, eu falo sempre isso aos alunos. Gente, aquele condomínio que vocês pretendem atender, ou enfim, ou que estão assumindo essa responsabilidade, é extremamente importante que vocês saibam com quem você está lidando. Isso começa a partir do quê? Da análise de perfil. Você saber qual tipo de... qual é a idade média, quais são os interesses em comuns, você entender qual é o seu público, para poder então, numa assembleia, aí entra a política, vender a ideia. E aí o segundo aspecto era o seguinte: se você chega numa assembleia onde você não preparou os próprios condôminos, os receptores daquela informação, o que vai acontecer? O não. A negativa ela já está escrachada. Na verdade, tu vai ali para apresentar uma proposta para convencê-los do sim, ou daquela ideia, daquele teu objetivo, né? Que obviamente tem um interesse comum, mas muitas vezes não sabendo como ser apresentado, eles tendo sido preparados para aquilo, a resposta já está formada. Sim. O Beto estava falando aqui. Humberto, claro. Doutor Humberto? Não. Fica chamado de Doutor Humberto, Doutor basta. Não. Só para dica de passagem, é Alberto. Tá? A parte assim, de informação, de comunicação, que o Beto estava falando, perdão, pessoal, estou um pouco gripado. Mas a parte de comunicação não é só uma mera informação. Ter um discurso, não é? Quando a gente fala em discurso, não é também subir num palanque, eu estou aqui para botar a portaria remota, não é? Mas sim um discurso, uma comunicação persuasiva, né? E também a coleta do perfil, como disse o Rodrigo, essa coleta a gente vai entender quais são as objeções e quais são as crenças limitantes do público que a gente está tratando para poder persuadi-lo. Objeções são aquelas posições que são realmente contrárias. E para essas objeções é preciso ter munição necessária para poder combatê-las e também neutralizá-las. E as crenças limitantes da mesma forma. E o bom da crença limitante é que quando a gente atua sobre elas, tu elimina de todo mundo. E o problema das objeções é que elas também são contagiosas. Se a gente não eliminá-las, se não neutralizá-las de início, elas vão se propagando dentro do condomínio e vai ficando complicado. Sim. Então é preciso identificar também dentro dessa análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, as objeções e as crenças limitantes, e também saber neutralizá-las dentro de todo o processo. Cada ponto A para o ponto B é um processo que o síndico vai fazer. Vamos dizer como exemplo, eu falei da portaria remota, né? Dentro de um determinado tempo, a sindicatura a sindicatura óbvia do síndico, dentro de um determinado tempo de sindicatura, o síndico se vê na necessidade de levantar ou não a possibilidade de colocar uma portaria remota dentro do condomínio. Qual é a circunstância daquele condomínio, nessa hipótese que a gente está levantando? Que o perfil lá dos condôminos, né, o grupo, né, eles são idosos. Hoje vai ser complicadíssimo. E esses idosos são acostumados com a portaria presencial. Qual é a possibilidade de ele conseguir aprovar isso no condomínio, nesse tempo? Né? É bem remota. Ele vai precisar fazer muito esforço político. Ele vai ter que identificar muitas objeções, muitas crenças limitantes e neutralizá-las. Em outra circunstância, pode ser que migre esse perfil, esse grupo, né, e seja no mesmo condomínio uma forma mais fácil, com um esforço político menor. Então, tudo tem a ver com a análise de grupo, vontades, né, circunstâncias e o tempo que você está vendo. Identificação de objeções e crenças limitantes. Na verdade, tudo é uma grande análise, tudo é um grande mapeamento. Por isso que é importante o condômino
fazer edição, por isso que é importante o síndico conhecer quem ele está representando, quem são os condôminos que tem lá o real poder de transformar o rádio corredor, as fofocas de bastidores, em efetiva expressão da vontade dos condôminos numa deliberação de assembleia. Então é muito importante o síndico, nesse caráter político, em saber quem são os seus condôminos e muitas vezes conhecer o perfil de cada condômino, né? Isso é importante do que tu falou, e assim, deixa claro que até os ouvintes entendam que o síndico, ele não é o detentor da razão, ele não é o dono, ele sendo gestor. Eu costumo dizer que o síndico é um instrumento de condução. Principalmente se ele não for condômino, né? Porque aí separa a questão de maior responsabilidade na apresentação de resultados em prol da atividade comercial, mas eu digo assim, independente, o síndico é quem apresenta as propostas e de alguma forma ele já tem que ter essa habilidade ele já tem que ter essa habilidade para trazer uma proposta de forma que entenda-se que isso não é pessoal, que muitas vezes foi motivado por um grupo coletivo, que ainda assim vai ao desencontro de outro grupo que tem um interesse contrário, e ele tem que botar aquilo de uma forma unilateral, né? Ele tem que se posicionar, mas ainda assim defendendo todo o estudo que ele fez. Seria muitíssimo interessante se a gente tivesse, coisa que a gente não tem nem nas universidades, nas faculdades, né? Desenvolvimento de habilidades políticas, salvo o curso específico disso, porque isso a gente utiliza na nossa vida inteira. Eu não lembro onde foi bem, mas eu estava ouvindo uma palestra e a pessoa estava falando exatamente sobre isso, cara, que na vida a gente está sempre vendendo algo, ou a tua ideia, ou o teu ponto de vista, ou bater na mesa de novo. Ou tu percebe, diferente, às vezes em casa com a tua esposa, tu tá vendendo algo que tu quer que ela pense da mesma forma que tu. Fica vendendo a figura de bom menino pra tua esposa. Claro. Então, a gente tem que desenvolver, sim, tem que pensar, sim, de forma política dentro de um condomínio, dentro das nossas casas, porque, querendo ou não, isso faz parte do nosso dia a dia. Quem não entender dessa forma, infelizmente, não vai ter bons resultados em nada que for apresentar. Eu digo que, então, a política dentro do condomínio, ela depende muito de estratégia, né? E para você desenvolver essa estratégia, tem que conhecer o seu eleitorado. A gestão depende de estratégia. A gestão depende de estratégia. Então, eu até fiz uma anotação aqui, de repente, eu não sou nada da área administrativa, né? Sou da área jurídica, assim como o Alberto Calgaro, e eu comecei a ler um tempo atrás, parei agora por outras necessidades, mas o livro Arte da Guerra, né? Isso pode ser, de certa forma, até, e aqui vem de encontro novamente ao que o Rogério sempre bate na tecla, de que qualquer condomínio hoje, já de pequeno, médio porte, eles são grandes empresas e elas necessitam, e quando a gente diz necessário, está intrínseco e relativo a obrigações, ou seja, hoje em dia a gestão de qualquer condomínio é obrigatório você desenvolver uma série de habilidades que são semelhantes, se não melhores, do que uma gestão empresarial. Eu sempre gosto de completar essa tua ideia dizendo que não precisa inventar nenhuma fórmula. O mundo corporativo ele já vislumbrou muitas ferramentas que podem ser resgatadas. Então é preciso a gente falar um pouco disso também quando a gente está desenvolvendo conteúdo para condomínio. O mundo corporativo já desenvolveu várias técnicas, várias ferramentas de gestão que o mundo condominial não aproveita ainda. Eu quero trazer mais um exemplo de caráter político dentro do condomínio. Eu atendi agora, um pouco tempo atrás, um cliente lá do nosso escritório, em que o condômino, ele, ao arrepio da deliberação da assembleia anterior... Como é que é? Ao arrepio. Eu fiquei até arrepiado com essa vez.
O arrepio. Então, o que quer dizer essa porra do arrepio? O que quer dizer qual arrepio do que mesmo? O condômino, Tá. inadecivelmente. Tá, então vamos lá. Pausa pra você. Voltando a falar dessa questão política, eu quero trazer mais um exemplo para vocês aqui, que tem um condômino que fechou a área externa. Tu tá só esperando eu falar uma palavra difícil. Não, vai. O condomínio fechou a área externa da sua cobertura, mesmo a assembleia anterior, e o arrepio significa isso mesmo, né? Ou o contrário lá. Ah, tá. Por que tu não fala o contrário dele, não? O arrepio. Porque eu tô um grande professor, então fico constrangido se eu falar de forma simplória. E esse condomínio fechou essa área externa e o condomínio, na pessoa da síndica, me procurou para saber quais eram as medidas que ela poderia tomar para derrubar, para anular esse fechamento de área externa realizada pelo proprietário da cobertura. E claro que eu falei para ela que ele não poderia fazer, isso tem embasamento legal no Código Civil, artigo 1336 do Código Civil e tal, etc. Só que o que eu falei para ela, numa visão um pouco mais finalística, uma visão um pouco mais ampla do assunto, um pouco mais aprofundada, o que eu alertei ela? Que era necessário fazer um estudo político informal do condomínio para verificar se os condôminos, em sua grande maioria, ou pelo menos a maioria, estavam descontentes com aquele fechamento. Por quê? O condomínio tem o direito de ingressar judicialmente, por exemplo, com uma ação de obrigação de fazer coisa certa, né? Que é para derrubar, essa seria a ação correta? Sim. Para derrubar esse fechamento, porque ele não tem essa legitimidade, ele não tem essa autonomia. Mas o que eu alertei ela? Eu indiquei ela, e daí foge do caráter jurídico, num certo momento, faça uma análise política do condomínio para ver se realmente os condôminos estão incomodados com aquela situação, porque o que vai acontecer? O condomínio vai notificar o condômino, vai dar prazo para desfazimento. Após esse prazo, o próximo passo ideal seria multar o condômino, depois fazer a manutenção dessa multa, né, conforme os ditames daquela convenção, a grande maioria pelo costume a multa em dobro, tal, enfim, né, manter essa multa, paralela a isso, ingressar judicialmente, ok? E esse assunto vai ter que ser obrigatoriamente levado para discussão e conhecimento da Assembleia, até por força do artigo 1348 do Código Civil, que diz que é obrigação do síndico dar conhecimento imediato à Assembleia de procedimentos administrativos e judiciais em que o condomínio seja parte. Tá? Então, se o condomínio entrou com uma ação judicial, o ideal é que essa deliberação de entrar com a ação também seja fruto de uma Assembleia. Caso contrário, o síndico tem que convocar uma Assembleia logo após que ingressar com a ação. Então, o que eu alertei esse condômino, essa síndica, desculpa, que ela tinha que fazer esse trabalho político, porque poderia ela tomar todas as medidas legais que são adequadas, entrar com a ação judicial que é adequada, que o condomínio possui o direito, mas no final pode ser que os condôminos se sintam convencidos que aquele envidraçamento, aquele fechamento é benéfico, não é de todo maléfico e que poderia ser mantido. Então ela ia tomar uma série de medidas que são adequadas, que são juridicamente perfeitas, mas que ao final, pelo ponto de vista político, esse envidraçamento, esse fechamento externo poderia ser, num dado momento a posteriori, aprovado pela maioria dos condôminos. Ok? Claro que tem alguns detalhes de quórum, tal, etc., mas isso poderia vir a acontecer posteriormente. Mas tu vê bem como o que tu relatou aqui encaixa naquilo que eu tinha falado antes, né? Da identificação do perfil, da identificação da força, da fraqueza, da oportunidade, da ameaça, da neutralização de um ponto, da neutralização de objeções ou crenças limitantes, para ver se realmente sempre aquela frase do Zumar, ou que prejuízo isso vai trazer ao condomínio, ou que benefício isso vai trazer ao condomínio, isso que tem que estar sempre pensado. O caráter político ele tem alguns princípios, né? E um princípio que eu gosto muito de bater na tecla é essa pergunta que isso nós temos que fazer de forma continuada. Qual é o efetivo prejuízo para o condomínio? Ou para o condômino? Dentro desse exemplo que o Walter deu aqui, é interessante aí a questão para o síndico.
Eu costumo orientar muitos síndicos que em situações semelhantes a essas, ou às vezes até situação de simples aplicação de multa ou de repreensão a algum condômino por uma conduta, eu costumo sempre orientar esse tipo de atitude. Olha, convoca a Assembleia Geral e coloque em deliberação, porque assim o síndico ele está usando esse caráter político e ele está trazendo a força da Assembleia Geral, que é soberana, né, o termo clássico que se usa, para validar aquela decisão dele, ou mudar. E isso evita com que haja aquela sensação de o síndico estar me perseguindo, que é muito comum. O síndico, cumprindo o que determina a convenção, ele aplica uma multa, ou ele faz, que nem no teu caso, uma notificação mandando desfazer, e aí o cidadão vira o opositor, aquele pessoal, aquele destruidor do síndico, porque o síndico está me perseguindo. Ao par que se o síndico ele faz esse trabalho político, ele convoca a Assembleia Geral, ele leva a deliberação e os condôminos decidem, olha, nós não queremos esse envidraçamento, não queremos esse fechamento, o síndico cumpre uma decisão da Assembleia Geral. Mesmo que a legislação vigente dê todo o amparo ao síndico para essa medida que ele quer. É interessante que, claro, mesmo ele tendo amparo na convenção e nas legislações pertinentes, mesmo assim ele traga uma chancela da Assembleia, porque daí ele passa a ser ainda mais um executivo, um executor daquela vontade que não é a dele, mas sim e aquela decisão ela não cai nos ombros do síndico, a responsabilidade, né? Tanto política quanto eventualmente até jurídica, porque se o cidadão for em juízo e reverter... Muitíssimo bem que você colocou. A gente acaba vivendo as mesmas situações no dia a dia com os nossos clientes. Eu costumo a dizer lá aos clientes, ou até aos colaboradores, assim, quando preciso orientar alguém, primeiro, o síndico ele não precisa ser a pessoa que decide a respeito das coisas. Ele não exatamente, não sabe o que fazer, convoca uma assembleia. Muitas vezes o síndico procura, mas aconteceu tal situação, a pessoa foi lá, botou, não era assim, era assado, o que eu faço? Convoca uma assembleia. Você não é obrigado a tratar sozinho, você não é obrigado a discutir sozinho, a tomar aquilo para si e achar uma solução. Tu não és obrigado a ter a solução. Chama uma assembleia, divide, não estou nem falando de responsabilidade, divide o problema para que mais pessoas ajudem a achar a ssolução. Que na verdade é o seguinte, a gente separa, dá para separar bem. Primeiro sim, eu gostaria de falar, antes do que eu vou falar, eu gostaria de citar aqui, eu trato sempre o conteúdo sobre a Assembleia, até por isso que eu fiz um curso, por isso que o Walter escreveu um livro, por isso que o Rodrigo tem uma palestra sobre condução de Assembleia. A Assembleia ela é o ABC do bom exercício da função de síndico. Se você não entende de assembleias de condomínio, você precisa parar para aprender sobre assembleias de condomínio. É importantíssimo. E compre meu livro. Mas não foi por isso que eu falei o que eu acabei de falar. Mas assim, a força política, o momento político, ele vai até o momento da expressão da vontade na Assembleia, da deliberação. Exato. De lá em diante é mera questão administrativa, é fazer cumprir o que foi determinado. Administrativa é ilegal, né? Sim, eu estou falando assim de esforço, de ação do síndico, né? Então o esforço político foi antes da expressão da vontade na forma de deliberação. Dali em diante é mera questão administrativa, fazer cumprir o que foi deliberado. Execução. Eu gosto sempre é um caso muito comum, e já atendi vários casos semelhantes, assim, às vezes nós somos procurados, né, o advogado ele é procurado por um grupo de condôminos insatisfeitos com a gestão do síndico. Sem problema. Enfim, por qualquer motivo. Não estou falando daquele caso onde tem algum ilícito, mas é um caso como é que é a gestão inconveniente, gestão inadequada. E o que nós temos visto, principalmente na justiça, e tem um caso emblemático que eu acompanhei, e a decisão do juiz foi exatamente nesse sentido. Um grupo de 10 condôminos propôs uma ação judicial pedindo a destituição do síndico e elencando uma série de motivos que você lendo até dava razão. Olha, realmente, essa administração ela não está sendo feita de uma forma conveniente. E a decisão do juiz ela foi no seguinte sentido: olha, não há um ilícito aqui, há uma administração inconveniente. E para isso vocês têm um órgão soberano que é a Assembleia Geral. Quem vai dizer que é inconveniente é a Assembleia.
vocês, condôminos, têm esse poder. Reúnam a Assembleia Geral e deliberem se é conveniente ou não. Não sou eu, juiz, que vou passar por cima da vontade de um X número de condôminos, porque 10 estão impedindo, ainda que seja um número relevante. E esse é o maior reconhecimento exatamente desse poder que é a Assembleia Geral. Né? Dentro daquele, no início ali que o Rogério comentou, que o caráter político é levar do A até o B, o B é justamente a Assembleia Geral. O B, se o B não for de interesse. Mas eu vejo assim, que o B é a Assembleia Geral. Né? Muita gente comenta, mas por que o Código Civil ele não regulamenta essa questão? Por que o Código Civil não regulamenta aquela questão? Como é que ele trata todo esse mundo de condomínio em tão poucos artigos? E eu sempre respondo assim, olha, é propositalmente, porque o Código Civil ele vale para o Brasil inteiro, para condomínio de Florianópolis, para condomínio de Salvador, para condomínio em Campos Novos. Então ele não pode atender uma realidade local. A gente tem questões culturais também. Então o que o Código Civil faz? Ele trata de uma maneira rígida das questões que são rígidas, né? Ele estabelece quórums qualificados para decisões que são mais relevantes, convenção, né? Ele permite expressamente que o condomínio inclua na sua convenção outras regras que considere também rígidas e que sejam mais imutáveis, né? Ou mais dificilmente mutáveis pela sua importância, e para o resto todo ele deixa exatamente livre. Não é porque o legislador não quis regulamentar, é porque ele reconhece que a Assembleia Geral, aquela comunidade tem né? condições de tratar como vai ser. Então a Assembleia Geral é o legislador interno do condomínio, e isso é que tem que se reconhecer. É recorrente a gente falar isso nesse podcast, né? O Dr. Zumar tratou disso muito bem no podcast passado, falou das decisões. Ele responde assim, quando alguém perguntar, isso pode ou não pode no condomínio? Porque ele recebe questões do Brasil todo por conta do e-mail que ele deixou no livro dele. E ele falou, depende da região que tu mora, né? Tem tribunais regionais decidindo divergentemente entre um e isso, voltando até a pegada que tu falou do mundo corporativo, condomínio não é nada diferente de uma empresa até nesse aspecto, porque eles são todos sócios, todos coproprietários. Então, nada mais assim como numa empresa, quando você tem vários sócios, você senta à mesa para discutir e a votação ali, a maioria simples, conforme as cotas, né? Conforme as cotas, que é a fração, acaba decidindo a respeito do assunto. A Assembleia não é nada além disso. Também, onde os sócios daquele patrimônio se juntam e decidem o que vão fazer, no que vão investir, como vão conduzir, julgar o que é conveniente, o que é não conveniente. Mas assim, é interessante saber, dentro desse grupo que a gente está falando, né, que conforme as cotas, né, me caiu a ficha agora, que a gente, um condomínio com um número muito grande de isentos, né, que aqueles que não gostam de participar da assembleia, não se interessam e tal, ele tende a, com o tempo, se desvalorizar ou criar problemas. O interessante é ter um número de condôminos participativos. Eu sempre digo que eu tenho um interesse de desenvolver uma pesquisa para saber o quanto que a participação efetiva dos condôminos em assembleia, ou seja, participações colaborativas salutares dos condôminos nas assembleias, valorizam os imóveis. Queria um dia poder desenvolver essa métrica. E ainda nesse aspecto que você falou das abstenções, cara, eu costumo dizer que quem se abstém vota com a maioria. Como diz o Walter, né, não votar também é uma não deliberar é uma deliberação. É uma deliberação. A maioria que se isenta se submete à vontade da minoria, não é nem sempre da maioria, né? Pode ter uma maioria isenta que se submete à vontade de poucos. Sim, mas que foram a maioria votante, né? Exato. A que definiu, que no caso pode ser muito inferior aos que preferiram não participar. Com exceção dos quóruns qualificados, né? Não. Exatamente. Mas eu queria fazer o registro aqui da minha segunda maior fonte de consulta, não vou dizer nem maior, mas a melhor fonte de consulta, que é a doutrina do professor Pedro Elias Avadi, que no meu ponto de vista é o segundo melhor livro de condomínios,
já feitos até hoje, com todo respeito ao Mário Sérgio, né, da Silva Pereira, que foi quem elaborou a Lei 4.591, que tem vários livros na área condominial, mas Pedro Elias Ávila traz na sua doutrina um entendimento muito interessante a respeito do Código Civil. Ele diz que, diante da timidez do Código Civil em dissertar a respeito dos condomínios, da vivência condominial, provavelmente o legislador, quem elaborou o Código Civil, o César Fiuza e Miguel Reale, provavelmente estavam entendendo que, após mais de 40 anos de vigência da lei, que é de 64, né, os próprios condôminos estariam aptos ou estariam maduros para privativamente, internamente, desenvolver ou dizer ou estabelecer como que eles querem fazer a gestão do seu patrimônio comum. Mas um jeito de levantar essa cultura é a forma de resposta de vocês, doutores, quando um cliente vai perguntar para vocês: isso pode no condomínio? O que é preciso qual é o quórum para votar tal coisa? Eu costumo dizer que o advogado sempre diz: depende. Mas esse depende devia dizer assim, depende do que diz a tua convenção. Sempre deveria ser respondido assim, porque se levanta a cultura de que a minha convenção ela pode estabelecer um quórum diferente para essa coisa, ela pode estabelecer diferente do que está previsto no Código Civil. Sim, até o próprio Código Civil diz: se for silente estou contagiado. No silêncio da convenção, no silêncio da convenção, né, segue-se a regra que está no Código Civil, senão que está na convenção. A gente tem que trazer essa cultura aqui. A convenção, aquela coletividade, ela pode definir as regras do jogo do lugar que ela mora ou trabalha. Mas tem vários artigos do Código Civil que eles não são explícitos, mas na interpretação dele, você, digamos assim, abre um campo de maiores artigos, porque assim, ele vai mais ou menos te ditando ali quais são as regras do jogo. O que ele diz, ele legisla, mas diz que pode ser tratado de forma na convenção, ele sempre diz: salvo dispositivo em convenção. Então, assim, tem situações que ele é omisso, porém, na própria leitura dele, na interpretação dele, você consegue interpretar que não pode aquilo que muitas vezes o condomínio quer. Porque pode defender a tese como todo bom advogado. Sim, depende, mas você não pode, pelo menos entendo eu assim, né, como bom contador que sou, que não tem nada a ver com advogado, você não pode ser extremamente literal. Se você for literal ao que consta na redação, você está completamente engessado com tudo, sabe? Você não consegue evoluir em nenhuma questão, favorável ou não favorável. Tá ficando bom esse menino. Tá. E é por isso que, via de regra, a resposta do advogado depende, porque exige justamente esse exercício de interpretação, né? Olha, o que o legislador quis quando ele se omitiu aqui, quando ele legislou, mas não especificou todos os casos. Então exige essa interpretação, às vezes até com outra legislação, com princípios constitucionais, e também observar o que os tribunais estão entendendo, porque a tendência é que os tribunais, ao longo do tempo, eles vão dando também um norte, né? Exemplos muitos aí de quórums qualificados que o próprio Superior Tribunal de Justiça depois reduz ou diz que só se aplica aos presentes. Então, essa construção jurisprudencial também vai dando um norte para que a gente possa interpretar. Olha, se o tribunal está interpretando assim naquele caso, nesse eu acho que a gente pode seguir a mesma linha. O doutor Zumar trouxe na semana passada uma validação de uma decisão assemblear que não tinha o quórum necessário para julgar o condomínio antissocial, mas mesmo assim a magistrada deu favorável à deliberação. Na verdade, aplicar a justiça não é aplicar a lei, né? Fazer justiça não é aplicar a lei. Exatamente. Fazer justiça é você resolver o caso prático, né, com a aplicação do costume, da jurisprudência, da doutrina e também a lei, que é uma fonte de direito. Isso a gente vem reiterando aí para que a gente possa quebrar alguns velhos estigmas, né, da vivência condominial,
e começar também a incluir nas fontes de consulta e nas diretrizes administrativas do condomínio os costumes, que variam, como a gente já falou anteriormente, de região para região, né? Eu queria agora se aprofundar um pouco mais nesses nossos assuntos aqui relativos à política condominial e fazer um trabalho contrário. Até que ponto o que os condôminos decidirem pode ser considerado como a real vontade dos condôminos? Faço um alerta aqui porque existem diversos assuntos em que os condôminos não possuem a capacidade de deliberar o contrário. Ou seja, a deliberação da Assembleia ela não pode ferir objetivamente uma legislação. Ou seja, essa deliberação, do ponto de vista jurídico, o Dr. Roberto Calgaro me corrija se eu estiver equivocado, ela se torna nula. Existe uma diferença de nulo para anulável, né? Existe uma diferença jurídica para essas duas visões. E toda deliberação que ferir objetivamente uma lei, ela se torna nula de pleno direito. Ou seja, ela não se torna execuível. Ou seja, essa deliberação da Assembleia, ela, por mais que venha politicamente expressar juridicamente a vontade dos condôminos, ela não possui a capacidade efetiva. Ela não possui. Ou seja, vamos deliberar por matar o síndico. Dá um exemplo aqui, né, que não sirva de motivação, mas que sirva de exemplo. É uma deliberação nula de pleno direito, né? Então, como eu falei no início lá, condução do ponto A para o ponto B, desde que o ponto B seja igual às conformidades, né? Esse ponto B ele tem que estar encaixado dentro das conformidades jurídicas. Vamos deliberar em não contratar uma empresa de manutenção dos elevadores. Não é possível. As normas exigem que tenha uma empresa com ART, com um engenheiro mecânico que faça a manutenção. Vamos deliberar por não fazer a limpeza dos reservatórios de água. Não, tem que ser feita a limpeza de 6 meses. Entra inclusive dentro dos deveres do síndico, né? A obrigação dele de zelar pelo comum. Não, e é exatamente o exemplo que você tem do exemplo que você tem bem expresso no Código Civil com relação às obras necessárias, por exemplo, né? Então o Código Civil lá coloca as obras necessárias não precisam de aprovação, de autorização da Assembleia Geral, se elas forem urgentes. Se o síndico não fizer, um condômino pode fazer e convoca a Assembleia depois para dizer que fez. Inclusive, então, quer dizer, uma obra necessária tem que fazer, não adianta a Assembleia dizer, não queremos fazer, o prédio vai cair, mas a gente não quer fazer. Não, o síndico pode ir lá, pode fazer. E as obras necessárias, elas são consideradas obrigatórias. Então, quando a gente fala obras necessárias, a gente está falando de despesa ordinária, e despesas ordinárias são despesas obrigatórias. Ou seja, são itens em que os condôminos não possuem a capacidade de deliberar. Ou seja, se a Assembleia deliberar, por exemplo, pela não manutenção de um elevador que está colocando risco a vida dos condôminos, inclusive eu dei uma consultoria, não consultoria, né, porque eu trabalho numa empresa de contabilidade, né, então a gente tem ali uma carteira de clientes, e a movimentação de máquinas no terreno vizinho fez com que houvessem várias rachaduras no muro limítrofe entre os dois terrenos. E o muro era bem onde passavam os carros. Limítrofe, ele falou só para ser batido. Bem onde passavam os carros, ali em direção à garagem do condomínio ao subsolo, né? E daí qual foi a minha orientação que eu fiz ao condomínio? De qualquer forma, independente da deliberação da Assembleia, contrata um engenheiro para fazer um laudo. O síndico contratou esse engenheiro sob conta e risco dele, ou seja, ele contratou, e se os condôminos depois não quiserem contratar, ele assumiria o custo. E de fato ocorreu isso, né? Foi contratado um engenheiro, o engenheiro fez um laudo dizendo que havia um abaulamento do muro. Não bata a sineta. Não bata a sineta, que eu não conheço outra palavra para substituir. A movimentação do muro, né? O engenheiro não sabia pontuar qual que era o nível de risco de queda desse muro, e por conta disso o síndico resolveu notificar todos os condôminos e impossibilitar a entrada dos condôminos nas garagens, né?
E o síndico levou essa deliberação para a Assembleia, levou esse assunto para a Assembleia, e a Assembleia, pasmem, ela não aprovou a realização de qualquer manutenção do muro, assim como não aprovou a contratação que o síndico fez para o laudo de engenharia. Então, imediatamente eu orientei o síndico a renotificar os condôminos, mesmo após a Assembleia, de que a vontade do síndico, o entendimento do síndico pautado no laudo de engenharia era que os condôminos não fizessem acesso à garagem, né? O síndico ignorou a deliberação da Assembleia, ok? E o síndico, eu dei duas opções para o síndico: ou você renuncia ao cargo, ou você bota o muro abaixo e faz um de forma adequada conforme as normas técnicas de engenharia civil. E assim ele fez, e paralelo a isso ele fez um trabalho político dentro do condomínio, e a gente também fez acionamento da Defesa Civil do município para o acompanhamento. Inclusive a Defesa Civil também iria fazer a interdição do condomínio e até emitiu um documento dizendo que iria tomar essa medida caso o síndico não tomasse. Olha só, o peso do argumento para eliminar uma objeção, parecer técnico da Defesa Civil ou do próprio engenheiro. Às vezes a autoridade ela é o gatilho mental, que a gente costuma dizer, né, dentro daquele PNL lá, né? Muito gramatical, neurolinguística lá. Não, mas é verdade. Qual é o gatilho mental? O gatilho Autoridade. O síndico às vezes não reflete a autoridade para poder validar aquela opinião ou neutralizar aquela objeção ou aquela crença limitante. Não, eu acredito que não, aquele muro lá não vai cair agora. Pô, mas chama a Defesa Civil, chama o Corpo de Bombeiros, chama o engenheiro, chama quem possa ter mais autoridade e pesar na argumentação daquele. Não é só questão de informação, de passar informação, é de persuadir, né, e de convencimento. E veja bem, nesse caso, desse exemplo que eu dei, do muro abalroado, na Assembleia convocada, que foi convocada, na verdade, até um pouco a arrepio da... Ele gostou de arrepiar. Eu repito uma palavra, adoro arrepiar as pessoas. A Jaque está mandando um abraço para nós, a Jaque, né, da Confraria das Síndicas. Tudo bom, Jaque? Confira aí, né, o Instagram da Confraria das Síndicas, as meninas estão voando aí. Então, assim, Agora perdi. Tava arrepiado. Tava arrepiado. Mas o que acontece? Nesse caso aí, olha só que interessante. Qual foi a visão mais finalista que eu dei pro síndico? Mesmo que, como a Assembleia foi convocada meio que urgente, ela foi convocada a arrepio do prazo convocatório. Nós tivemos poucas pessoas presentes, tá? Posteriormente a isso... O pessoal tá morrendo de rir lá no Instagram, cara. Posteriormente a isso, ele fez um trabalho político dentro do condomínio, convocou uma outra assembleia, só que essa outra assembleia já estava próxima da prestação de contas. O que eu expliquei para ele? Daí a gente aproveitou a assembleia ordinária para deliberar a respeito desse assunto de uma forma mais pontual, inclusive como subitem da prestação de contas. Né? Como tipo, a prestação de contas geralmente é o segundo, 2 da pauta, a gente coloquei lá 2.1 como subitem da prestação de contas. E o que eu falei para ele? Mesmo que a assembleia não aprove essa despesa que você realizou como engenheiro e com a manutenção feita no muro, por que a Assembleia poderia não aprovar isso? Porque alguns condôminos entendiam que isso tinha que ser custeado automaticamente pelo dono do terreno vizinho. Sim. E o que eu instruí ele? A vida do ser humano está acima de qualquer procedimento. Né? Então, ou seja, o condomínio faz o despendimento financeiro, resolve o problema para depois buscar os seus interesses. Sim. Não vai deixar o muro cair em cima de um carro, em cima de uma criança ali que esteja circulando pela área comum do condomínio para depois e discutir de quem é a culpa. Né? Que o brasileiro adora depois botar a culpa em alguém. E eu falei para ele, mesmo que a Assembleia não aprove o custo que você realizou, porque a Assembleia anterior não tinha aprovado, mesmo que a Assembleia não aprove, nós podemos ir para a Justiça, dizer que aquela deliberação por não realizar aquele serviço poderia ser nula pelo direito. Poderia, ou seja, ela é anulável. Ok? Sim. E daí, inclusive, eu falei para ele que se a Assembleia não aprovasse isso, não aprovasse
as contas dele, a conta dele relativa a essa manutenção do muro, ele não se candidataria a síndico e posteriormente ingressaria com uma ação judicial contra o condomínio para derrubar a deliberação daquela assembleia. A questão da execução do síndico não foi, né, a intenção de gerar uma tensão entre vontades, é de prever um problema maior. Então, eu acho que dentro de uma análise de um magistrado, eu acho que ele seria favorável com bom senso. E acho que o exemplo é extremamente importante para a gente lembrar também da questão da responsabilidade civil, né? Sim. Que o síndico, a princípio, ele não responde. Civil né? e criminal. E criminal, não responde. Mas, por exemplo, se num fato desses o síndico não faz nada, não convoca assembleia, não contrata um especialista para ver, e o muro cai em cima de alguém, ele vai ser responsabilizado por omissão. Então, o síndico, ele não tem só a faculdade de fazer isso, é um dever, chama a assembleia, passa a responsabilidade e bate na... Né? Duas coisas importantes a aprender com essa situação. Primeiro, não assuma responsabilidade sobre aquilo que você não tem conhecimento técnico, né? Como eu falei a vocês, na parte de legislação, de tratar do que é legal, você é um excelente contador. Não tem, vai fazer uma convenção, busca um especialista, alguém que saiba o que está fazendo. Primordial, como no mínimo chamou um engenheiro. Costuma dizer o seguinte: a assembleia ela só tem que deliberar sobre aquilo que ela tem condições de deliberar. Como você falou, eu posso levar para uma assembleia o conserto da placa do elevador? Você tem opção? Você tem como chegar lá na assembleia e dizer o seguinte: não pode. Primeiro que já tem a obrigação que o síndico tem de fazer, de cumprir, de zelar, de conservar. Bom, segundo, é uma manutenção, não é uma melhoria, não é uma instalação. Tem que funcionar, o edifício foi entregue com aquilo, os coproprietários são também proprietários daquilo, então tem que estar funcionando. A opção? Não. E o próprio então você executa. O próprio Código Civil já prevê isso, que nem foi já bem adiantado pelo Dr. Roberto Calgaro, nesse sentido. Ou seja, as despesas necessárias, e eu volto a frisar que são obrigatórias, elas podem ser realizadas independente da atuação do síndico, por qualquer condomínio. Por qualquer condomínio, quando o síndico não fizer, qualquer condomínio. Exato. E em sendo de elevado valor, aí o condomínio pode convocar a assembleia para dar conhecimento e ser ressarcido. E mesmo em sendo um valor excessivo, ainda assim não tem quórum qualificado. Não tem quórum qualificado. Só um quórum simples. Verdade. Ou seja, justamente pela relevância disso. É a visão do legislador sempre em manter a habitabilidade das edificações. Né? Ou seja, o caráter político do condomínio, ele vai até onde a Assembleia possui capacidade de deliberar. E aí, voltando ao nosso objeto, que é o cunho político aí dentro da gestão condominial, eu, pelo menos o meu ponto de vista, eu entendo que sempre depende de como a situação é colocada, sabe? Independente se ela é favorável ou desfavorável, numa situação como você falou, onde o síndico tinha que tomar uma decisão, mesmo que essa decisão não tivesse a concordância da maioria, em contratar o engenheiro e bancar o negócio do muro e fazer tudo isso para depois correr o risco de ser reprovada as suas contas, eu acho que essa questão da aprovação ou da reprovação, ela tem um cunho muito, muito, muito forte de como ela é colocada. Isso daí vai de encontro com a tua expertise, que é relativa às assembleias assertivas. Sim. Que a comunicação preliminar, ela define... A comunicação, ela é a base de tudo, absolutamente tudo. Ele pode chegar lá, numa assembleia, relatar como um problema, dizendo que ele não tinha que fazer, se colocando como vítima da situação, ou nessa mesma situação, o síndico pode levar uma assembleia, utilizar de todos os argumentos necessários para que ele se coloque como o herói, feito com que aquela atitude possivelmente tenha salvado até algumas vidas, ou ter deixado de causar um prejuízo maior. Então você consegue colocar a mesma coisa de pontos diferentes, fazendo com que o receptor do outro lado interprete isso de uma forma mais bacana. Então a política ela está envolvida nisso, né? Então acho que nós podemos meio que sintetizar o nosso encontro de hoje da seguinte maneira. Inclusive a nossa audiência tem pedido muito isso. O pessoal que entra em contato comigo peça que a gente faça um fechamento da ideia. Ou você edita melhor os teus vídeos também, né? Eu deixava ele editar, cara. Não quero ser o cara da Discord.
Aqui a gente tem essa liberdade de brincar entre amigos e tal, etc. Mas quem esqueceu teu amigo? Eu voto com o relator. Já tô até com medo de ficar no meio aqui. Mas é muito saudável esses nossos encontros, né? E vamos tentar sintetizar aqui um ponto de vista até meio cronológico da ideia política, né? Todas as necessidades do condomínio, latentes ou não latentes, evidentes ou não evidentes, né? Elas precisam passar por um estudo do síndico, e esse estudo ele tem que ser um estudo paralelo entre político e técnico. Ou seja, técnico para verificar até onde que isso é obrigatório. Então você faz um estudo político dentro do condomínio para verificar, até eu indico isso quando o síndico inicia a sua jornada de sindicatura naquele condomínio. Passa uma pesquisa informal perante os condôminos para verificar todos os anseios que eles possuem. Você sintetiza esses assuntos num edital de convocação, mesmo que esse edital de convocação tenha lá 20 itens de pauta, e você tenha que fragmentar essa assembleia depois em 3 assembleias, mas leva para uma assembleia e os condôminos vão dizer, através das deliberações, quais são as vontades deles, né? Até com uma ordem de prioridades, tal, etc. Mas cronologicamente esse trabalho político ele é necessário para depois você não morrer na praia, né? E esse trabalho político é importante para que o síndico, verificando que a vontade da maioria está caminhando para determinado assunto, para que esse assunto, ao chegar na Assembleia, que é o meio legalmente capaz de coletar e expressar a vontade dos condôminos, realmente seja coaduno, seja vai tentar achar um sinônimo para aquilo que ele falou. que essa pesquisa política que aponta um determinado caminho, que isso seja refletido numa deliberação que vá realmente de encontro. Então esse trabalho político, ele é um trabalho político de conhecimento dos anseios, de convencimento dos anseios, para que isso seja refletido numa deliberação da Assembleia. E daí o síndico venha executar de forma isenta essa vontade dos condôminos. Porém, entretanto, todavia, como o bom jurista sempre diz, essas vontades dos condôminos que serão executadas pelo síndico de forma posterior, elas precisam ser revestidas em toda sorte de suas legalidades. Sim. É isso? É isso aí. Exatamente. É isso aí. Eu resumiria conforme a minha introdução, não esquecendo do que eu falei lá. Identificar o grupo, o perfil do grupo daquele momento, as vontades, transformar essas vontades em deliberações, a gente pode acrescentar isso, aquele ponto A para o ponto B, ou desviar de várias não vontades, né? As circunstâncias, às vezes criar as circunstâncias, né? Conforme a gente vai identificando as objeções e as como é que eu falei ali? Esqueci dessa palavra. Objeções e crenças limitantes, né? Neutralizando ou elevando, né? Criar as circunstâncias e prestar atenção no tempo, né? O caminhar da sindicatura e o prazo de execuções, né? Mas tudo isso realmente encaminhando para aquele ponto da Assembleia, que aquela vontade se torna uma deliberação, e de lá para cá é só questão administrativa e jurídica, como diz o Walter. E evitando que a Assembleia Geral seja uma surpresa, né? Sim. Então o síndico que faz esse trabalho bem feito, ele já tem a noção de quantas pessoas vão comparecer à Assembleia. Eventualmente quem já disse que não vai comparecer, mas manifestou a sua vontade, pode dar uma procuração. Então ele já vai, e ele não vai ser surpreendido, e os condôminos também não vão ser surpreendidos. Então é exitoso para todo mundo. É um caminhar dentro de uma maturidade da sua gestão, né? Ele vai amadurecendo com a gestão e também amadurecendo com as habilidades da função de síndico. Condução de assembleia, conhecimento de conteúdo de assembleia, conhecimento de questões jurídicas, conhecimento de habilidades administrativas, ferramentas de gestão, apoios dentro do grupo que ele está, daquela coletividade a quem ele está servindo. Vou te fazer uma pergunta proposital. Nós estamos hoje aqui na cidade de São José, né, que é uma cidade vizinha a Florianópolis. Quem administra a cidade de São José é? Prefeito. Prefeito. E o prefeito, ele é um cargo administrativo ou ele é um cargo político? Ele é um cargo político-administrativo. Ele é um cargo político e se transforma no executivo, né? No condomínio, qualquer condomínio hoje, ele
pode ser considerado uma mini-cidade. Sim. Inclusive, nós temos muitos condomínios que são até maiores em número de população do que muitos municípios. Né? Então, a gente tem ali a figura do síndico, que é o prefeito, ok? O conselho consultivo, que são o órgão fiscalizador, ok? E nós temos a Assembleia, que é o órgão legislativo. Tu me lembrou de uma coisa que eu tinha anotado aqui, a gente não pode deixar de falar, a gente já está meio que na conclusão, mas é a questão da posição do síndico. A gente fala que um grupo, eu falei, né, que um grupo colocou naquela posição, né? Podia ser de forma democrática, oligárquica ou autocrática. E o exercício da função de síndico não deve ser um exercício voltado pela permanência daquela posição. Ele está síndico e não é Ele síndico. está síndico, e assim ele deve pensar sempre. Um momento ele tem que pensar que existirá um momento que ele deixará de ser síndico, porque o grupo, as vontades, as circunstâncias e o tempo não o desejarão mais lá, ou não será mais interessante para ele, ou as habilidades deles não servirão mais para aqueles propósitos existentes naquele perfil. Ou ele desejará que tenha outro, né? Ou ele desejará sair mesmo. Muitas vezes é o próprio síndico, né? Agora eu faço uma outra pergunta. O que seria mais importante para um condomínio? O síndico político ou o síndico extremamente gestor, objetivo? Posso dar a resposta do advogado? Pode. Depende. Depende da realidade de cada condomínio, né? Porque depende da necessidade do condomínio, né? Porque eu vejo muitas vezes que um síndico ele tem uma capacidade administrativa muito interessante, mas ele não possui o caráter político necessário para que... Não, eu até digo o seguinte, não existe gestão administrativa sem política envolvida. Porque se você não envolver as pessoas naquilo que você está agindo, é o beabá, é o feijão com arroz. Até porque essas próprias pessoas, pela falta de envolvimento político, elas engessam qualquer administração, qualquer gestão, entendeu? Então não tem, querendo ou não, o síndico, ele tem que ser um excelente político para que consiga desenvolver uma boa gestão administrativa. Agora deixa eu nos primeiros, acho que 20 minutos do nosso podcast de hoje eu não dei um pio, né? E agora no final do podcast eu tô tomando conta, né? Tem certeza? Sim. Eu acho que não. a impressão tua. Eu tava aqui nos meus 20 minutos do podcast e eu sempre vi o trabalho, o modus operandi das gestões condominiais nas grandes metrópoles, a exemplo de São Paulo. Eu sempre vi um pouco de receio quando lá nós temos grandes administradores de condomínio, e me causava uma certa estranheza quando eu via nesses grandes condomínios, nessas grandes administradoras, a figura de um síndico eleito, condômino e ou morador do condomínio, aonde todas as funções administrativas do síndico eram transferidas para uma empresa administradora de condomínio. E isso me causava estranheza porque, do ponto de vista jurídico, mesmo que a deliberação seja da Assembleia na contratação de uma empresa administradora de condomínio que vai estar trazendo para si as funções totais do síndico, a responsabilidade no frigir dos ovos continua sendo do síndico. E eu não entendia o porquê da figura, da existência desse síndico eleito, se todas as funções estavam sendo transferidas para uma empresa administradora. E talvez um modelo de gestão que a gente possa estar agora desenhando aqui na nossa bancada seja algo que as grandes metrópoles já vêm fazendo. Ou seja, a gente elege um síndico que ele é meramente figurativo, que é um síndico que conhece o seu eleitorado, vamos chamar assim, já que estamos falando de caráter político, que faz um trabalho de englobar os condôminos, de fazer essa amálgama, fazer... Quer falar difícil não sabe. Fazer essa junção dos condôminos, fazer essa união dos condôminos, fazer essa interação dos condôminos e deixar as questões burocráticas, executivas, administrativas, de gestão do condomínio para uma empresa que, independente do dia a dia do condomínio, vai estar ali executando paulatinamente Seria um modelo meio parlamentarista, assim, com
É uma figura de Estado e uma figura de poder, né? O administrador seria a figura de poder. Isso. E o síndico figuraria como uma figura de Estado. Até para servir de interlocutor também. Acho que é exatamente essa a importância, né? Ele é a figura que vai levar para essa empresa que é profissional e que talvez não esteja acompanhando o dia a dia do condomínio, não o dia a dia administrativo, mas o dia a dia social, político, das necessidades, é o cara que vai levar a necessidade. Olha, precisamos tratar disso, precisamos deliberar sobre isso. Os condôminos estão, né, com essa necessidade, com essa vontade. Ele vai ser esse, e a administradora vai dar essa retaguarda de gestão. Como vamos fazer? Ele vai, e ele não deixa de ser um fiscal também. Ressalvadas algumas questões jurídicas que eu comentei anteriormente, de manutenção da responsabilidade civil ainda pelo síndico eleito, ressalvado alguns detalhes que a gente pode até discutir isso num outro podcast, talvez seja um modelo de gestão saudável. Talvez. Se assemelharia muito a algumas associações que tem a figura do presidente e tem a figura dos gestores lá, dos administradores e tal. O Secov, né, que nós fazemos parte, né, nós temos o presidente do Secov, que é o Fernando Vilas, né, e o nosso superintendente, que é o gestor do Secov, que comanda tudo. Inclusive, o Fernando nem assina cheque, né? Quem cuida da parte financeira a parte financeira, né? O nosso conselheiro fiscal do Secov. Então, isso é um exemplo de divisão de poderes que podem ocorrer dentro do condomínio. Acaba sendo saudável porque um fiscaliza o outro também, né? Sim. Auditoria, né? Um audita o outro. Pessoal, acho que vamos para as considerações finais. Antes de agradecer ao Dr. Beto. Queria agradecer o nosso regratejo, Rodrigo. Pode começar com as considerações finais. Gente, mais uma vez, brigadíssimo por estar aqui. É mais do que um prazer, é um prazer inenarrável. Dá para trocar campanha para ele. Porque num simples bate-papo, uma conversa como essa, o que a gente evolui de conhecimento é um absurdo. Quando a gente para falar e tratar de um assunto específico, discordando na grande maioria das vezes, a gente cresce muito. É verdade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que sempre que vocês puderem me convidem, que vai ser um prazerzão. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Volta aí. Então, eu sempre digo que o caráter político ele é muito importante, né, na vivência condominial. E eu indico aos síndicos nesse trabalho político, que é um trabalho meramente social, é um trabalho de porta em porta, é um trabalho pessoal, é um trabalho, né, presencial que deve ser realizado perante os condôminos. O síndico tenha uma característica, na gestão condominial que eu chamo sangue de barata, né? Que o síndico possa fazer um filtro dessas vontades, dessas personalidades diversas que existem dentro do condomínio, para que o bem comum possa ao final ser extraído de forma legal numa deliberação assemblear. Doutor Betão. Eu queria agradecer muito o convite, sempre acompanhava vocês aí através dos podcasts, as publicações aí no Instagram, e sempre achei os assuntos muito interessantes. Dentro disso, até que o Rodrigo falou, os debates engrandecem, né? Fazem com que a gente pense, principalmente na minha questão, né? Eu vejo muito pelo ponto jurídico, até pelo dia a dia do que a gente trabalha. E eu acho muito interessante quando eu vou numa Assembleia Geral, quando eu sento com, às vezes, né, contadores, administradores de condomínio, e a gente vê um outro lado da mesma coisa, um outro lado do mesmo, né, um lado mais prático, um lado mais de gestão, e isso faz com que a gente pense diferente também em relação ao ponto jurídico. Eu agradeço a participação e agradeço o convite, aliás, e acho que é isso. E o convite se mantém aberto. Eu gostaria de participar mais uma vez e assim... Que seja breve a próxima participação. O recado... breve, melhor não, breve em breve. O recado para os síndicos aí dentro dessa questão da questão política é saber ouvir, né? Sim. Ele tem que saber ouvir para identificar o que ele precisa fazer, não só fazer. Um bom fechamento. Eu completaria e recomendaria alguma literatura, como o Walter já falou, Arte da Guerra, Mao Tse Tung, né? E também O Príncipe de Maquiavel, também uma literatura muito interessante. Eu sou um cara foda, né, cara?
Pera aí, a arte da guerra não é Mao Tse Tung. Não é? Então, mas o príncipe Sun Tzu. então acho que é Maquiavel também. Shi Ni San Shi, uma coisa assim. Sashimi Nigiri. Eu acho que é Mao Tse Tung, cara. Não é Mao Tse Tung. Sun Tzu, isso. Sun Tzu. Sun Tzu. Eu errei o japonês, acho que eu não falo bem mandarim. Não é acho que japonês, é chinês. Então é isso aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez a todos. Curtam, compartilhem aí esse podcast que está no YouTube, né, na íntegra, e também os fragmentos nas nossas redes sociais. Às quintas-feiras no YouTube, né? Às quintas-feiras no YouTube. Às quintas-feiras pela manhã, a estreia no YouTube. Agora tem um horário melhor. Às 10 da manhã, estreia. Quinta-feira, às 10 da manhã, estreia no YouTube. O podcast com a presença do Dr. Beto. Então, Dr. Roberto Calgaro, nosso humano aleatório da semana. Falando sobre o viés político na gestão condominial. É isso aí, forte abraço! Fazer um 9-9 é assim, tá? É 4 e 5 dedos.